que diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Feche seus olhos aonde você está. Espírito Santo, nós viemos nessa noite te adorar. Jesus, a sua presença já habita em nós, mas nós te pedimos, aumente a sua presença nesse lugar. Espírito Santo, nós queremos mais da sua presença, mais da sua presença. Espírito Santo, nos leve a um nível mais profundo, flua no nosso meio. Deus, nós vamos compartilhar um pouquinho da tua palavra e vamos ter mais um período de adoração. Jesus, que as pessoas comecem a sentir nos seus lugares um toque diferente do Senhor. Que elas comecem a sentir nos seus corpos o Senhor as tocando, o Senhor ministrando nos seus corações. Abra os nossos olhos. Deus, traga a revelação da tua palavra e faz algo novo em nós, em nome de Jesus. Queria ler novamente esse texto com você. Ele vai dizer o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, primogênito de entre mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quando eu estava pensando sobre o que nós poderíamos conversar nessa noite, Deus me trouxe esse texto. A Estela havia compartilhado conosco um desses versículos na célula, e ele vai falar: olha, todas as coisas é para Deus, é para Deus, é fazendo para Ele, é por causa dEle, é porque Ele me deu vida, é porque Ele me oportunizou, é tudo sobre Ele, é para Ele, é através dEle. Isso me levou a refletir algumas coisas com vocês. A primeira delas é: a nossa vida é para Ele. Essa vida que não tem sentido ser vivida se não for para Ele. Ele é o que sopra nos nossos pulmões e nos traz fôlego. Lá na criação, Jesus dá um sopro, e é esse sopro de vida que traz o homem à vida à terra. É o sopro de Jesus que nos permite acordar todos os dias. O dia que o Senhor não soprar o sopro de vida sobre nós, nós seremos recolhidos. É o Senhor quem te mantém vivo. Você não tem controle sobre a totalidade da sua existência. Sabe, talvez nós estamos aqui agora e um de nós, ao sair daqui, pode não chegar em casa. Você não sabe o momento que o Senhor vai te recolher, não sabe como Ele vai te recolher. A sua vida existe porque Ele escolheu te dar vida. É sobre Ele, é para Ele. E porque nós entendemos que nós só existimos porque Ele está nos dando a oportunidade de ter vida, nós começamos a entender que então todas as coisas que nós fazemos para Ele. Sabe, qual é o porquê que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Por que você acorda todos os dias? Por que você estuda o que você estuda? Por que você nasceu na família que você nasceu? Por que você foi escolhido para viver em plena pandemia? Sabe, você poderia ter nascido em 2030, você poderia ter nascido em 1980, você poderia ter nascido em qualquer outra data, ou já ter morrido e não ter que passar por essa pandemia, mas porque Deus te permitiu passar pela pandemia? Porque Deus escolheu para que você nascesse no dia que você nasceu? O porquê? Por que você faz o que você faz? O que te move? O que te promove? O que te provoca? O que motiva as suas decisões?
Será que você apenas tem vivido, deixa a vida me levar? Ou será que você tem governado os motivos que te impulsionam a fazer as coisas? O que te impulsiona a fazer as coisas é as necessidades? Você é movido por necessidade ou você é movido por propósito? Sabe, você faz o que você faz porque simplesmente você precisa de dinheiro para comer e sobreviver? Ou você faz o que você faz porque você entendeu que Deus te colocou naquele lugar com um propósito estabelecido? Você tem existido ou você tem sobrevivido? O que te motiva? O Senhor é a essência de todas as coisas. Quando eu começo a entender que eu recebi vida porque Ele me dá vida, e que todas as coisas é por Ele, para Ele e através dEle, eu acordo com uma mentalidade diferente. Não é mais um dia para eu enfrentar. Hoje é o dia que o Senhor fez para eu viver. Jesus, o que nós vamos fazer hoje? Jesus, com quem o Senhor vai me conectar hoje? Jesus, quais os milagres que o Senhor vai fazer hoje? Como eu vou transmitir o seu reino hoje? A gente ganha motivo para viver. Quando você trabalha onde você trabalha, entendendo que ali não é apenas para um salário no final do mês, o seu trabalho fica muito mais gostoso de ser feito. Porque você não está ali em troca de um salário depois de 30 dias trabalhado. Você está lá porque você entendeu que Deus te implantou naquele lugar para cumprir o propósito, e o salário é apenas uma recompensa do seu trabalho. Por que você estuda na escola que você estuda? Você está estudando lá porque você entendeu que ali é o lugar que o Senhor te plantou para levar o amor e o reino dele? Você entendeu que o salário que você ganha não é só para você comer, mas através desse salário Deus vai te oportunizar a abençoar pessoas e ajudar pessoas a alcançar os sonhos dela? Por que você vive? Por que você acorda? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você estuda o que você estuda? Se for apenas sobre dinheiro, está tudo errado. Se for apenas sobre status, está tudo errado. Eu e você vamos desistir em algum momento, porque a nossa força esgota. O cansaço vem, a apatia vem, o desânimo vem. Agora, quando eu entendo que eu sobrevivo porque Ele me dá vida, mas eu existo porque eu tenho um propósito criado por Ele, eu vou viver todos os meus dias para Ele. Quando o cansaço vem, quando o medo vem, quando a apatia vem, eu permaneço no propósito, porque não é sobre mim, mas sobre Ele. Quando a sua vida se move pelo dinheiro, uma hora você vai desistir de ganhar dinheiro, porque no dinheiro você não vai encontrar o que você precisa. Quando você faz o que você faz por status e reconhecimento das pessoas, o dia que você se frustrar, você vai abandonar. Agora, quando fazemos porque Ele nos chamou para fazer, não é sobre os resultados que as pessoas dão, não é sobre o que nós queríamos que acontecesse, mas é sobre estar fazendo o que Ele te chamou para fazer. A sua preocupação não vai estar com o resultado, mas vai estar em estar cumprindo o propósito. A palavra de Deus vai dizer que o coração do homem faz planos, mas o realizar vem do Senhor. Não é sobre o resultado lá no final, não é sobre conquistar ou não, é sobre ter a convicção de que todos os dias da sua vida estão sendo vividos por causa dEle, por Ele e através dEle. Isso nos motiva a viver. Tem um versículo que diz o seguinte, se os meninos puderem colocar, ele está em Números, capítulo 23, versículo 19, Números 23, 19. Quando os meninos colocam, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Existe um outro texto que me chama muita atenção, que está em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu estava esses dias refletindo, Deus, qual é o momento da vida que eu estou vivendo? E o Senhor trouxe muito claro no meu coração que o momento que eu estou vivendo é de criar raízes no Senhor. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos viver de promessa em promessa, de revelação em revelação, de milagre em milagre, mas a revelação que não é velada, ela não se cumpre. Sabe o que isso quer dizer? Não adianta você receber 1 milhão de revelação, se você não pagar o preço para andar no caminho daquilo que foi liberado, aquilo não vai se cumprir. Não adianta recebermos palavras
palavras motivacionais. Não adianta a gente receber profecias pós-profecias. Toda profecia vem seguida de uma obediência para que ela se cumpra. Nós precisamos criar raízes no Senhor. Sabe, eu quero te dizer, se o Senhor já gerou algo no seu coração, se o Senhor implantou um sonho no seu coração, Deus não precisa confirmar isso 1, 2, 3, 4. Se o Senhor gerou esse sonho, se o Senhor gerou esse desejo no seu coração, ele vai se cumprir. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Às vezes o Senhor já te disse, sabe, mas aí na hora que as coisas começam a ficar difíceis, a gente fala: Jesus, está tão difícil, me confirma se é a sua vontade. Aí Jesus te confirma de novo. Depois, quando as coisas ficam difíceis, aí a gente já começa a duvidar novamente. Deixa eu te dizer, Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, é a verdade absoluta, é o que ele deseja para você, e nada altera isso. Se o Senhor gerou um sonho, gerou um projeto, independente do desafio que vem, em frente. Sabe, o que Deus tem te entregado, o que Deus tem gerado dentro de você, qual é o sonho, qual é o propósito, que você anda duvidando, se queixando, lamentando. Ei, apatia vem, desânimo vem, tristeza vem, medo vem, vontade de desistir vem, mas deixa eu te falar, quando nós prevalecemos e resistimos, existe milagre no final. Tudo aquilo que vale a pena se ter, vale a pena lutar, vale a pena insistir. Deus não precisa te revelar 10 vezes, Deus não precisa te dar uma profecia todo mês para você manter firme nas promessas do Senhor. Ele te deu uma palavra, essa é a verdade do Senhor para você. Não desista do projeto que o Senhor lançou. Um dia me disseram o seguinte, porque eu sou dessas, né? Eu sou bem crítica, eu preciso que Deus me confirme 1 milhão de vezes as coisas. E a pessoa falou assim: quando Deus fala a primeira vez, é para implantar o sonho. Na segunda, Ele está confirmando. Na terceira, quer dizer que você não é obediente. Na quarta, você é burro. Porque o Senhor já falou. Aquilo que Ele fala é verdade. Sabe, nós tratamos Deus como se Ele estivesse mentindo para nós. Se Ele disse, isso é verdade para você. Quais os sonhos que o Senhor gerou dentro de você? Independente do cenário, independente do deserto, independente dos fracassos que você já obteve, é a verdade absoluta. Prossiga confiando naquilo que o Senhor gerou dentro de você. Laís, mas eu já tentei 1, eu já tentei 2, eu já tentei 3 e as portas não se abriram. Pode ser que eu entendi a vontade de Deus errado. Ei, Deus gerou no seu coração, Deus trouxe convicção dentro de você. Creia nisso, independente do cenário. Bata na porta 5, 10, 15, 20, 1 milhão de vezes, mas insista até que você veja a palavra se cumprir. Nós precisamos lutar e guerrear. Nós precisamos acreditar que aquilo que o Senhor gera em nós é verdade. Mas nós precisamos ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos. Existe um texto que falou muito ao meu coração, que está em Hebreus capítulo 10. Hebreus 12, perdão. Deixa eu ver aqui. Isso. Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Existe um outro texto que está em Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39, que vai dizer o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar.
de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Jesus não prometeu que seria fácil. Deixa eu te dizer, todas as situações na Bíblia onde Jesus realizou milagres, Jesus poderia ter evitado a situação de problema, mas Jesus nunca retirou o problema. Quando Lázaro morre, sabe o que aconteceu naquele texto? Antes de Lázaro morrer, Jesus havia sido avisado da morte dele. Jesus poderia muito bem ter dito: eu ordeno que Lázaro seja curado onde ele estiver, mas Jesus não ordenou a cura. Jesus deixou que Lázaro passasse pela morte, que os familiares passassem pela perda, para que depois ele realizasse a ressurreição. Havia um propósito, havia uma promessa naquele tempo, que até o terceiro dia poderia ressuscitar, mas só depois do quarto dia, apenas o próprio Deus poderia realizar a ressurreição. E Jesus, Ele não antecipou a situação, Ele não evitou o sofrimento da família de Lázaro. Havia um propósito, revelar que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus não evitou a dor, Jesus não evitou o desespero, Jesus não tirou o sofrimento, mas Jesus realizou o que Ele prometeu que iria realizar, que era a ressurreição. Ele disse que o problema de Lázaro não era para a morte, mas para a vida. E Jesus, então, no dia prometido, Ele vai lá e Ele ressuscita Lázaro, e Ele prova para todos que estão perto que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Jesus poderia ter evitado o sofrimento da família, mas Ele não evitou. Quando nós nos lembramos da história da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher vinha sofrendo há 12 anos ou era 14 anos do fluxo de sangue. Jesus poderia ter evitado aquilo, mas existia um dia, uma hora marcada para um encontro transformador com Jesus. Quando Talita come, ressuscita, primeiro ela teve que passar pela morte e os familiares a dor da perda. Quando nós vamos vendo os textos, precisou haver fome para que houvesse a multiplicação. Precisou haver cegueira para que eles vissem. Precisou haver lepra para que houvesse cura. Precisou que fosse aleijado para que pudesse andar. Jesus não nos livra da dor e do sofrimento, mas Ele tem a promessa garantida de que Ele virá, Ele retornará, de que Ele é Deus, de que Ele é Pai. E nós não somos os que retrocedemos diante dos desafios, mas nós somos filhos amados, que entenderam quem são no Senhor. E quando as lutas vêm, podem até chorar, desanimar, ficar deitado, mas depois vai levantar e vai prosseguir, lutando o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós iremos orar e iremos adorar o Senhor mais um pouco. Mas quais são os sonhos, os projetos que o Senhor gerou dentro de você? E que por causa das circunstâncias, você tem tremido nas bases. Você tem se questionado. Você talvez até abandonou. Talvez você está achando complicado demais. O Deus que deu a promessa, Ele envia o recurso. Ele envia a provisão. Eu não estou falando para vocês algo que é fácil para mim. Eu estou pregando para vocês algo que é difícil para mim. Como é difícil depender da provisão do Senhor. Mas nós precisamos nos lembrar: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas sendo Deus, Ele cumpre a sua palavra. Sabe o que eu posso te dizer hoje? Seja forte e corajoso. Quando Deus diz isso em Josué, sabe qual é o contexto de Josué? Ele é chamado para poder liderar o povo de Deus para conquistar a terra prometida. Mas antes disso, sabe, ele participou de grandes guerras. Ele foi ousado, ele foi corajoso. Mas essa nova etapa exigia coragem, exigia ousadia. E ele teve medo. Mesmo depois dele ver Deus fazendo tantas guerras, ele teve medo. Ele teve vontade de não pegar aquele problema para resolver. Mas nós não somos dos que desistem, nós somos dos que seguem em frente e continuam lutando. Nós não retrocedemos. Queria que você fechasse seus olhos aonde você está. E
e que você começasse a pensar sobre isso. Quais são os projetos que você já desistiu, que você largou no meio do caminho, ou que você está deixando ele de canto? Quais os desertos e os desafios que têm te abalado, te enfraquecido? O que você tem vivido? O que você tem passado? Em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, tem um versículo sensacional. Ele diz o seguinte: minha graça é o bastante, é tudo de que você precisa, minha força brota da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora, enfrento com alegria essas limitações, contudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle, e quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Eu vou repetir o versículo 10 para você. Minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Se você está fraco, se você tem duvidado, se você está abatido, se você está preocupado, é aí que a força de Cristo brota. Sabe, quando eu acho que eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque a graça e a força do Senhor se manifestam. Receba o renovo dos sonhos que o Senhor gerou para você. Sabe, o Senhor já prometeu que as bênçãos dele perseguirão aos que creem. Quais os sonhos que o Senhor tem gerado dentro de você? Quais os desafios que você tem enfrentado? Os desafios não foram feitos para nos barrar, mas foram feitos para serem vencidos e alcançarmos o propósito do Senhor. É hora de vencermos. Você não é um coitado, você não é uma coitada, sabe? Não importa a concorrência, não importa o quão difícil é, se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se o Senhor pôs um curso no seu coração, Ele vai te capacitar para passar. Se o Senhor pôs um concurso no seu coração, Ele vai te capacitar para passar. Se o Senhor pôs o sonho de ter uma família estruturada, coisa que você não tem base e amparo nenhum, o Senhor vai te capacitar para viver. É um ministério, é um trabalho, é um curso, é uma área emocional. O Senhor é com você. Seja forte, seja corajoso. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Reencontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero dizer que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre.
sobre Ele, não é sobre o quanto você é capaz, não é sobre quanto dinheiro você tem na sua conta, sobre qual a sua formação, não é sobre a família em que você cresceu, é sobre quem Ele é em você e através de você. Quem prometeu é fiel para cumprir. A graça é dele, a coragem vem dele, o suporte vem dele, a ousadia vem dele, a unção vem dele, é sobre ele, é para ele. Você vai alcançar, você vai conquistar, para que ele seja engrandecido. É sobre ele, que ele seja exaltado através da realização dos projetos que existe no seu coração. Receba capacitação, receba renovo, renovo, renovo. Deus vivifica os sonhos, vivifica projetos, libera ousadia, libera recursos, abre portas, chora. Só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro. Levante a sua voz inconformada e diga: só tu és santo. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes de tudo viesse à existência e ele mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e a mantém. Deus, o ano não está acabando. Deus, que os sonhos que foram implantados no início do ano se cumpram. Deus, nós oramos por milagre. Deus, visita cada casa, visita cada família, cada situação, libera milagres sobre nós. Jesus, é sobre o Senhor, é sobre o Senhor. Deus, o seu Filho se entregou e conquistou por nós. Nós nos apropriamos da verdade, nós nos apropriamos da nossa identidade como filhos. Nós somos santificados, perdoados pelo Senhor. Nós somos embaixadores do seu reino. Deus, onde haviam pessoas angustiadas e preocupadas com as situações, traz calmaria, traz paz, traz renovo de fé. Deus, libera uma nova porção de fé sobre nós, uma nova porção de fé, uma nova porção de ousadia sobre nós. Ousadia seja liberada, libera sobre nós alegria, alegria de conquistar, alegria de acordar e viver, alegria de batalhar. Libera sobre nós como filhos. Só tu és santo, o Senhor é o nosso Pai perfeito, onde tudo se encontra, onde tudo se resolve. Vem sobre nós como um rio de vida, como um rio de milagre. Enquanto nós te adoramos, o Senhor cuida dos nossos problemas. Enquanto nós te adoramos, o Senhor vai provendo. Nós descansamos no Senhor, descansamos na sua graça. Que o nosso coração seja todos os dias apaixonado pelo Senhor. Que esse amor queime e nos consome, Jesus.